Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui hoje mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda não nos conhecem, nosso objetivo é sempre conectar estudos científicos do mundo moderno com o Evangelho e ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as nossas rogativas de contato, de respostas de mais alto e até mesmo contato com aqueles que já não estão aqui nesse plano. Para iniciarmos, façamos as nossas preces de abertura. Cristo, que a Tua luz se faça presente, que consigamos poder captar e transmitir o amor que nos rodeia, apesar de todas as dificuldades e fraquezas que ainda temos, que o nosso lado bom e positivo possa transbordar, crescer e frutificar, amparando e auxiliando os que nos rodeiam, levando a luz de Deus aonde formos, que assim seja. Muito bem, para iniciarmos então as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 6, versículo 44. Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam cacho de uva da sarça. Seara Espírita. Penetrando na seara espírita, rememora o cristianismo redivivo, que se lhe configura nas menores atividades e não te circunscrevas à expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem ao túmulo. Entretanto, basta que procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os teus filhos, educados nos primores da tua bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Diligencias a cura de enfermidades ligeiras que te apoquentam, mas contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para as quais não chega uma frase de esperança, a fim de louvarem as dores da própria vida. Pedes mentalmente arrimo às soluções de negócios materiais que te propiciem finanças mais dilatadas. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem qualquer recurso para o custeio da condução. Rogas conselhos em assuntos determinados, não obstante o arsenal de conhecimentos que dispões. Todavia reconhecerás frente a frente amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso Divino Mestre, que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos e humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo, e cristianismo quer dizer que o Cristo em nós estende o reino de Deus a servir em seu nome. Que assim seja. Ah, que texto lindo que Emmanuel vem nos trazer para reflexão hoje, né, gente? Conhece-se as árvores pelos frutos. Nós não vamos colher uva da sarça e nem vamos colher da videira outros frutos que não sejam a uva, né? Coisas ruins. Essa é a mensagem do Evangelho. E Emmanuel vem nos falar sobre
a rogativa e os nossos pedidos no meio cristão. Se nós acreditamos em Jesus, nós seguimos o seu exemplo. Nós sabemos da sua vida e de como ele agiu, mesmo sendo já um ser angélico, em prol e doação de todos. Isso não diminui a nossa pequenez e necessidade. Mas Emmanuel vem pedir para que, na hora que fizermos as nossas rogativas, também olhemos para o lado e vamos agir em prol dos que nos rodeiam e precisam mais do que a gente. Inclusive, porque isso vai nos dar maior possibilidade de receber o amparo que nós precisamos e estamos solicitando. Esses exemplos que ele nos traz é de uma beleza tão profunda. Muitas vezes nós pedimos uma mensagem de alguém que já está no outro plano, e quando nós olhamos para o lado, temos pessoas que já perderam todos os que tinham aqui e hoje não tem nem aqui ninguém dentro de casa e são completamente sozinhos. Nós pedimos uma ajuda em algum negócio para nós termos um pouco a mais de condição financeira, de recurso. E aí a gente olha para o lado e tem uma pessoa que não consegue nem o básico para se alimentar e um teto para viver. E está pedindo bênçãos diversas para continuar suportando a caminhada. Nós pedimos para o nosso familiar, para o nosso filho, para os nossos pais, uma bênção para que ele dê um passo a mais para o sucesso. Muito válido, muito valoroso e valioso pedir por quem nós amamos. Mas nós olhamos para o lado e vemos um pai pedindo só que o filho tenha pão, naquele dia um leite. É profundo, é real. Tantas pessoas precisam tão mais. E isso não diminui em nada as nossas necessidades, mas nos dá a responsabilidade de, copiando o exemplo de Jesus, pedir, mas agindo em prol daqueles que precisam mais do que nós. Se nós amparamos com um calçado ou uma roupa aqueles que estão em maior sofrimento, nós podemos dilatar nossos recursos para ajudar mais pessoas no futuro. Se nós amparamos aquele que não tem ninguém com uma palavra, com um ombro amigo, nossos familiares e entes queridos também poderão ser nosso consolo logo ali à frente. É dando que se recebe, é emitindo que se tem um retorno. E todo fruto que será colhido será de acordo com a árvore que o sustenta, nunca diferente. Façamos de nós boas árvores, para que os frutos colhidos e distribuídos por nós ao derredor, aos que nos rodeiam, na nossa vida, sejam bons frutos. Mesmo com as nossas fraquezas, porque todos temos ainda, né? Tanta coisa a trabalhar. Vamos nos esforçar para essa melhoria, mas sempre trabalhando para ajudar um pouco os que nos rodeiam. É isso que Jesus nos ensina. E dentro desse contexto, temos o nosso belo livro, No Portal da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é comunicações particulares. Muitos daqueles que se abeiram da nova revelação chegam famintos de consolo e sequiosos de informações acerca de entes queridos que se transferiram para o mais além. Muitos revelam aflitivas saudades, outros carregam simples indagações. Neste sentido, porém, há que tranquilizar o coração e entesourar o entendimento. Ponderar que o desencarnado nem sempre dispõe de meios para se entremostrar qual se encontram. Noutro aspecto do problema, o desligamento do corpo físico, lhe será imposto tamanha mudança no modo de ser e de ver, que muitos deles preferem a própria ocultação a fim de se esquivarem a revelações que em nada adiantariam aos entes amados que ficaram na terra, desistindo sabiamente de avisos prematuros que apenas tumultuariam sem proveito o espírito dos ouvintes e julgam mais acertado ajudá-los em silêncio, transferindo notícias pessoais para situações oportunas. Ainda no assunto, em vários casos, o médium em lide
pode funcionar à maneira de uma campainha de alarme, concitando ao estudo da imortalidade da alma pelas ocorrências supernormais que provoca, sem oferecer, entretanto, recursos imprescindíveis às comunicações de natureza individual. Sempre é aconselhável recordar os amigos que partiram do mundo, cumprindo-lhes os deveres que deixaram inacabados ou cultivados nos ideais mais nobres, a que se afeiçoaram durante a existência física. Lembrá-los sem aflição, abençoá-los em pensamento sem constrangê-los a manifestações provocadas, que apenas lhes desfigurariam a palavra ou a presença. A pouco e pouco, em respostas às afetuosas aspirações que recolhem, eles mesmos encontrarão o caminho para trazerem espontaneamente a mensagem de ternura e reconforto aos corações que se recordam. O pronunciamento do amor parece flor da alma e toda flor pede confiança e serenidade para desabrochar plenamente. Que assim seja. Para nós que já sabemos que muitos desencarnados, pessoas que já passaram para outro plano, continuam vivos, conscientes, como estão aqui, né? Só perdem o corpo, mas continuam com a alma intacta, seguindo nas condições que lhes são próprias. É comum vermos comunicações, né, do lado de lá para cá através de médiums. Essas comunicações, elas são muitas vezes benquistas e benditas, mas muitas vezes nós que ainda temos as nossas imperfeições desejamos comunicação a qualquer custo. E isso Emmanuel vem nos ensinar que não seja feito. Por quê? Por mais que sejamos bons em muitos aspectos, tenhamos boas intenções, cada um, somente cada um, consegue entender, e às vezes nem nós compreendemos completamente, o imo de nossa alma, o nosso mais profundo, nos nossos lados bons e nas nossas quedas, nos nossos defeitos e dificuldades. E quando nós passamos para o lado de lá, tudo se amplifica de sentimento e conhecimento. Não há nada escondido. Tudo o que fizemos de bom e de ruim, de certo e de errado, estará claro, transparente para nós e para muitos que nos rodeiam. E muitas pessoas sofrem e não conseguem por um tempo lidar com essas situações. Às vezes fisicamente podemos sofrer determinadas alterações por determinadas vivências, pensamentos, sentimentos que guardamos por essa vida ou até por outras. Às vezes estamos em processo médico de cuidado por um longo período. Às vezes sabemos que o que falamos não será proveitoso para quem fica. Então tem tantas situações peculiares que é injusto exigirmos uma comunicação quando nós, aqui na Terra, queremos. Portanto, o que Emmanuel vem falar? As comunicações são benditas, mas o propósito maior não é só para comunicar a uma pessoa, que também é belo e pode ser muito bom, mas é mostrar e comprovar a continuação da nossa alma, da existência da vida, que ela continua. Isso independe se é um ente querido nosso ou de outra pessoa, mas pela validade, valor do médium e do espírito e da mensagem que está sendo comunicada. Então, se por acaso nós pedimos, queremos uma mensagem de alguém querido, mas não recebemos, saiba se resignar e entender o contexto maior. Porque muitas vezes é nessa prece, nessa oração e continuando com obras boas que quem partiu gostaria que fizéssemos, é que nós estamos dando valor e auxílio para quem está do lado de lá continuar e ter as condições de mandar mensagens e para nós também termos o mérito de recebê-las. Portanto, respeitar, saber que não é na hora que queremos e que o tempo é de Deus. Ele é quem sabe muito melhor do que nós o que podemos e precisamos. E graças a Deus temos o amparo da espiritualidade superior, amiga, que nos guia, protege até daquilo que nós queremos e pode ser ruim para nós. Possamos então amar e aprender com o Evangelho de Jesus, seguindo firme no conceito do amor e do bem.
E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Recepção de informações anômalas por médiums de pesquisa em condições cegas. Replicação e extensão. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Explore, que quer dizer exploração. E esse artigo foi publicado pelos autores Julie Bacall, Mark Boccuzzi, Michael Buzo e Adam Rock. Bem, esse artigo científico é uma continuação ou uma segunda publicação de outro artigo que foi feito alguns anos atrás, né? Muito interessante, para buscar confirmar o que eles chamam de informações anômalas. O que isso quer dizer? Quando um médium ou uma pessoa que diz se comunicar com quem já desencarnou está aqui e tem essas mensagens recebidas, muitas vezes nós sabemos que tem pessoas mal intencionadas que fazem fraude, que fazem leituras, buscam na internet informações e tentam tapear, ou até mesmo pela leitura corporal de quem está pedindo mensagem, fala o que ele quer ouvir. Ou seja, fraudes como um todo. E aí esse artigo científico, de uma forma muito didática, vem investigar esses médiums. Se as mensagens que eles recebem, aqui chamadas de informações anômalas, são reais ou não, se podem ser fraudes e cópias. E aí, para isso, eles pegaram 20 médiums certificados lá nos Estados Unidos como médiums reais e fizeram mais de 86 mensagens para esses 20 médiums, buscando através de entrevistas por telefone para eles poderem não verificar quem era, de forma cega, eles receberem mensagens de pessoas que já desencarnaram. Então, esses médiums deveriam transcrever mensagens que os pesquisadores poderiam se certificar se eram verdade ou não, tá? E aí, com base nisso aí, eles fizeram uma avaliação. Se as mensagens são ok, podem ser verificadas, são reais ou não, são fraudes. Então, eles bloquearam tudo que eles podiam imaginar de fraudes, né? Se a possibilidade de pesquisa, a possibilidade de ver e ler o corpo, conhecer a pessoa que estava pedindo a mensagem ou conhecer de alguma forma quem já desencarnou e está mandando a mensagem. Ou seja, tentaram bloquear tudo. E aí eles fizeram essas perguntas, tá, para diversos médiums. Dessas 80 e tantas mensagens avaliadas, a grande maioria se confirmou. Então, algumas ficaram em dúvidas, outras, né, estavam teoricamente não condizentes. Nós sabemos, nós aqui com o nosso conhecimento espiritualista, que nem todo médium consegue, né, se conectar com a vibração de seres maiores. Alguns, mesmo sendo médiums, não conseguem, né, ter uma conexão de bem e equilibrada, e mesmo aqueles que têm, não é 100% da mesma forma. Então, não foram 100% das mensagens confirmadas, mas a grande maioria foram confirmadas e verificadas para que não fosse fraude, né? Conferidas em condições de pesquisas científicas bem cegas, bloqueadas, para que ninguém conhecesse ninguém e soubesse de ninguém. E com isso, eles concluem que existem situações a serem investigadas que não se sabe, né, digamos assim, que não foram confirmadas, mas outras, a grande maioria, foram confirmadas e são chamadas então de informações anômalas sem causa justificada aqui na Terra. Ou seja, o que eles querem dizer? Que são informações que vieram de além, que não tem outra justificativa que não seja a mediunidade recebendo as informações, corroborando mais uma vez a existência da mediunidade e das mensagens de mais além. Com isso, vamos então à nossa prece de encerramento. Cristo, que a Tua luz possa nos guiar para que a Tua verdade, conhecimento e amor possa nos transformar e levarmos isso ao nosso derredor. Que cada trabalhador que busca auxiliar e amar neste mundo, amparando os que nos rodeiam, seja agraciado com as bênçãos de mais alto, e aqueles que mais sofrem possam ser socorridos. Gratidão por toda luz e bênção, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê.
e até a próxima.